Como é que um pequeno grupo, que era visto como estranho e até perigoso, se transformou na religião oficial do império mais poderoso do seu tempo? Bem, é essa a incrível viagem que vamos fazer hoje para perceber como o cristianismo passou das catacumbas secretas para o trono de Roma. Para entendermos esta história, temos que ir à raiz do problema. De um lado, tínhamos o Império Romano. Eles acreditavam em muitos deuses e o próprio imperador era tratado quase como uma divindade. Do outro lado, os cristãos. Para eles, só existia um Deus, e esse Deus estava acima de qualquer imperador. Isto, como devem calcular, não era só uma pequena diferença de opiniões. Era um choque de ideias que ia abalar o império até aos seus alicerces. E atenção, este confronto não era nada teórico. Foi um verdadeiro choque de mundos que pôs à prova as fundações de Roma. Mas por que é que esta colisão foi tão violenta? É o que vamos ver a seguir. Primeiro, o lado romano. Para eles, a religião era quase como um contrato com os deuses. Acreditavam que Júpiter, Marte e os outros deuses protegiam o império e, em troca, era dever de todos os cidadãos honrá-los com cerimónias públicas. Não participar era visto como uma quebra de contrato, quase uma traição que punha a segurança de toda a gente em risco. Agora, os cristãos. A sua crença era radicalmente diferente. Um só Deus. Isto significava que, para eles, era impensável adorar os deuses romanos ou prestar culto ao imperador. Para as autoridades romanas, isto era gravíssimo. Não era apenas uma questão de fé. Era visto como desobediência, como traição. Era como se eles estivessem a dizer que as leis do seu Deus eram mais importantes que as leis de Roma. Claro que esta tensão toda entre a lealdade ao império e a lealdade a Deus não ia demorar muito a explodir. E a primeira grande faísca saltou quando um desastre terrível atingiu Roma e foi preciso urgentemente encontrar um culpado. Imaginem o cenário. Anos 64. Um incêndio gigantesco devora grande parte da cidade de Roma. Rapidamente começa a correr o boato de que o próprio imperador, o famoso Nero, tinha sido o responsável. Para se salvar, Nero precisava de um bode expiatório, de um culpado rápido. E quem é que ele escolheu? Um grupo pequeno que se reunia em segredo e que a maioria das pessoas não entendia bem. Os cristãos. Eram o alvo perfeito. E as punições foram de uma crueldade difícil de imaginar, transformadas em espetáculos para o povo. Houve cristãos que foram queimados vivos, usados como tochas humanas para iluminar as festas nos jardins de Nero. Mas o pior de tudo foi o precedente que isto criou. A partir daquele momento, sempre que algo corria mal em Roma, culpar os cristãos tornou-se uma solução demasiado fácil. Depois do que aconteceu com Nero, ser cristão passou a ser, uma atividade de altíssimo risco. Durante quase 250 anos, esta nova fé sobreviveu nas sombras, com os seus seguidores a viverem sob uma ameaça constante. E a situação legal era, no mínimo, estranha. Não havia uma polícia especial para andar à caça de cristãos. O problema era se alguém fizesse uma denúncia. Aí a pessoa era levada a tribunal e só tinha uma saída para salvar: fazer um sacrifício aos deuses romanos. Se se recusasse, a pena era muitas vezes a morte. Ou seja, o crime não era exatamente ser cristão. Era insistir em sê-lo quando apanhado. Então como é que eles sobreviviam? Organizaram-se em segredo. Ao contrário do que muita gente pensa, eles não viviam nas catacumbas. Esses túneis eram usados como cemitérios. As suas reuniões de culto eram em casas particulares. Mas o verdadeiro segredo para o seu crescimento foi a sua incrível rede de apoio. Numa época sem qualquer segurança social, os cristãos cuidavam dos seus pobres, das viúvas, dos órfãos. Esta solidariedade atraiu muita gente que se sentia esquecida pelo sistema romano. E isto leva-nos a uma frase muito famosa da época, que dizia que o sangue dos mártires é a semente da igreja. A ideia é poderosa. Parecia que, quanto mais os romanos os perseguiam, mais a fé crescia. Pensa no impacto que devia ter para um cidadão romano ver alguém enfrentar a morte com calma e coragem por causa de uma crença. Em vez de medo, isso muitas vezes gerava curiosidade e novas conversões. As perseguições foram acontecendo, umas vezes mais, outras menos, mas no século III o Império decidiu que já chegava. Estava na hora de lançar uma ofensiva final, a tentativa mais organizada e brutal de todas, para tentar apagar o cristianismo do mapa. A coisa foi escalando. Primeiro, em 250, o imperador Décio obrigou toda a gente no Império a fazer um sacrifício público. Depois, em 303, o imperador Diocleciano começou aquilo que ficou conhecido como a Grande Perseguição. Foi brutal. Parecia mesmo o fim da linha para os cristãos. Mas, apenas 10 anos depois, em 313, uma reviravolta ia mudar completamente o curso da história. A perseguição de Diocleciano não foi ao acaso, foi um plano, um ataque total. O objetivo não era apenas punir algumas pessoas, era desmantelar toda a estrutura da igreja.
As ordens eram claras para todo o Império: destruir igrejas, queimar os livros sagrados e prender os líderes. Foi, sem dúvida, o período mais sombrio para os cristãos. E é aqui, quando tudo parecia mesmo perdido, que a história dá uma volta de 180 graus. Um novo imperador, de nome Constantino, não só acabou com a perseguição, como deu início à ascensão do cristianismo ao poder. Guardem bem este ano, 313 depois de Cristo. É o ano em que tudo, mas tudo mesmo, muda. Foi o fim de uma era de medo e o início de uma realidade completamente nova para milhões de pessoas. Nesse ano, Constantino publicou o famoso Édito de Milão. Basicamente, foi uma declaração de liberdade religiosa. E atenção, ele não disse que toda a gente tinha de se tornar cristã. O que o édito dizia era que todas as pessoas, incluindo os cristãos, eram livres de seguir a fé que quisessem, sem medo. Foi um momento histórico. Pela primeira vez em séculos, ser cristão deixou de ser crime. Mas o Édito de Milão foi só o começo da reviravolta. Não foi o fim da história. A partir deste ponto, a ascensão foi rapidíssima e o legado desta luta de quase 300 anos deixou uma marca no mundo que dura até hoje. E a velocidade com que tudo aconteceu depois disto é impressionante. Em 313, os cristãos ganham liberdade. Menos de 70 anos depois, em 380, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Estado. Imaginem só, os papéis inverteram-se por completo. Os templos dos antigos deuses começaram a ser fechados e a igreja, que antes era perseguida, tornou-se numa das instituições mais poderosas do mundo. E o legado de tudo isto é enorme. A própria ideia de liberdade de consciência, o direito de cada um acreditar no que quer, tem muitas das suas raízes nesta luta. Estas histórias tornaram-se símbolos de resistência contra um poder opressor. E muitos dos debates que temos ainda hoje sobre tolerância religiosa e o papel da religião no Estado começaram aqui, há quase 2000 anos. E por isso terminamos com uma pergunta para a reflexão. Independentemente das nossas crenças pessoais, esta história é fascinante. Como é que um conjunto de ideias, que começou como algo marginal e perigoso, não só sobreviveu a tudo, como acabou por se tornar a base do mesmo império que tentou, com todas as suas forças, destruí-lo?